Você consegue imaginar um jovem de 16 anos deixando a segurança da fazenda do pai para desbravar o desconhecido? Em 1879, com apenas um sonho na bagagem, ele partiu rumo a Detroit, numa época em que os únicos meios de transporte eram trens ou carruagens puxadas por cavalos, e os automóveis eram brinquedos de luxo para os ricos. Mas esse jovem tinha uma visão diferente. Ele fundaria uma empresa que mudaria para sempre o rumo da indústria automobilística. 35 anos depois, metade dos carros no mundo carregaria seu nome. Este é Henry Ford, o homem que se tornaria uma lenda e um dos mais ricos da história dos Estados Unidos. Prepare-se para conhecer a história completa do homem por trás da Ford. Ford veio ao mundo na propriedade rural do seu pai, em 30 de julho de 1863, na região que hoje conhecemos como Dearborn, no estado de Michigan. O pai dele, William Ford, tinha uma fazenda onde a família toda morava e dava duro no trabalho do campo. Como o mais velho de 6 irmãos, esperavam que o Henry tomasse conta do negócio da família no futuro. Mas ele não era nada parecido com o pai e não tinha a menor vontade de seguir esse caminho. Naquela época, cuidar da terra era um serviço pesado, demorado e cheio de regras. O Henry até tentava ajudar no que podia, mas detestava só de pensar em passar os dias trabalhando por lá. Eu nunca gostei de verdade da fazenda. O que eu amava mesmo era a minha mãe, que vivia lá, disse Henry Ford. Henry Ford era um garoto como muitos outros da sua idade. Ele não gostava muito de ir à escola e nunca chegou a passar do 8º ano. O que ele realmente adorava era aprender as coisas do seu jeito. Desde pequeno, tinha um grande interesse em mecânica. Toda vez que encontrava peças de máquinas, analisava e estudava cada uma com muita atenção e curiosidade. Quando fez 12 anos, ganhou um relógio de bolso do pai. Depois de observar bem os movimentos do relógio, em pouco tempo, aprendeu a desmontá-lo e montá-lo novamente em questão de minutos. Logo, Henry ficou conhecido como o consertador de relógios e começou a consertar relógios dos amigos da família. Quando Henry Ford fez 13 anos, ele viu uma máquina a vapor pela primeira vez durante uma excursão escolar a uma das empresas em Detroit. A partir desse momento, sua paixão por mecânica se transformou em uma obsessão. Nos anos seguintes, isso se tornou seu novo hobby. Aos 15 anos, ele construiu seu primeiro motor a vapor. No entanto, a vida de Henry mudou quando ele perdeu sua mãe, Mary Ford, devido a uma doença súbita. Ford tinha um carinho especial pela sua mãe, que era a pessoa mais importante para ele na fazenda. Com o coração partido pela morte dela, ele passou a detestar ainda mais a fazenda, que agora só lhe trazia lembranças dolorosas. Decidido a mudar sua vida e deixar para trás essas memórias, Henry fez as malas e, mesmo contra os desejos do pai, partiu do vilarejo logo após fazer 16 anos em busca de um futuro diferente. Naquela época, Detroit estava crescendo rapidamente como um centro industrial, impulsionada pela máquina a vapor, e havia muita demanda por jovens engenheiros. Em Detroit, Henry mergulhou no desafio de se reinventar, absorvendo todo o conhecimento possível sobre máquinas. Ele conseguiu um trabalho na Michigan Car Company Works, uma fábrica de bondes, mas foi demitido depois de apenas 6 dias. Depois de ficar um tempo sem emprego, ele conseguiu uma vaga de aprendiz na oficina James Flower & Brothers, onde ganhava $2,60 por semana, mas não era suficiente para pagar o aluguel. Porém, Henry aproveitou sua paixão antiga. Arranjou um bico noturno como joalheiro, onde passava 6 horas por noite durante 6 dias na semana, limpando e consertando relógios, o que lhe rendia $3 semanais. Mesmo tendo que se desdobrar em vários trabalhos para se manter, Henry não deixou de lado seu interesse por máquinas e continuava estudando e fazendo experimentos sempre que possível. Em 1882, quando fez 19 anos, Henry Ford resolveu retornar para sua casa em Michigan. Ele ainda não gostava nem um pouco do trabalho na fazenda, então evitava ao máximo as tarefas agrícolas e dedicava a maior parte do seu tempo a mexer e testar as máquinas que encontrava por lá. Por uma feliz coincidência,
o pai de Henry tinha adquirido uma máquina a vapor portátil, que logo se tornou popular entre os fazendeiros da região. Henry dedicava quase todo o seu tempo a essa máquina e se tornou tão habilidoso que um vizinho pagou-lhe $3 para operá-la. Com o tempo, a reputação de Henry Ford como um talentoso mecânico se espalhou por todo o Michigan. Sua fama chegou até um representante da Westinghouse Engine Company, de Schenectady, em Nova York, que decidiu contratá-lo. O novo emprego de Henry envolvia viajar pelo sul de Michigan, instalando e cuidando da manutenção de motores de tratores a vapor da Westinghouse. Em 1885, durante uma festa de Ano Novo, Henry conheceu Clara Jane Bryant e eles ficaram noivos no ano seguinte. Como presente de casamento, o pai de Henry lhe deu 40 acres de terra. Mas, ao invés de usar essa terra para plantações, como seria o esperado, Henry tinha planos diferentes em mente. No ano de 1891, Henry e Clara se estabeleceram em um apartamento pequeno em Detroit. Nessa época, Henry encontrou uma revista britânica e aprendeu sobre motores a gasolina. Esse motor estava sendo produzido em pequenas quantidades por um engenheiro alemão chamado Nicolas Otto. E era bem diferente e mais eficiente do que os motores a vapor. A grande diferença era que o motor a gasolina não precisava de 30 minutos para ligar, pois fazia toda a combustão internamente. Embora esse novo motor estivesse se tornando muito famoso na Europa, poucas pessoas tinham ouvido falar dele na América. Por sorte, Henry encontrou alguém na cidade que tinha um desses motores. Ford se apaixonou pelo motor a gasolina, mas não entendia como funcionava. Além disso, o fato de o motor ser acionado por uma faísca elétrica dificultava ainda mais as coisas para ele. Consciente de que precisava expandir seus conhecimentos, Henry decidiu se inscrever para uma vaga de engenheiro noturno na Edison Illuminating Company, onde o salário era de $40 mensais. A empresa, naquele momento, era a principal fornecedora de energia elétrica em Detroit, atendendo milhares de residências com um motor movido a vapor. Isso fazia de Henry um candidato extremamente capacitado para a função. Sua responsabilidade era manter o motor em funcionamento, realizando reparos sempre que surgissem falhas ou danos. Porém, nos períodos em que o motor operava sem problemas, Henry encontrava-se com tempo livre. Esse tempo permitia que ele se dedicasse a estudar mais a fundo sobre a eletricidade e seu funcionamento. No ano de 1893, Henry e Clara foram abençoados com a chegada de seu primeiro herdeiro, Edsel Bryant Ford. Logo após o nascimento do pequeno Edsel, Henry recebeu uma promoção para ser o engenheiro-chefe, o que elevou seu salário para $100 semanais. Durante esse período, Henry também alcançou um marco importante ao desenvolver seu primeiro motor movido a gasolina, um avanço significativo em direção ao seu sonho de inventar uma carruagem sem cavalos. Mas foi na madrugada de 4 de junho de 1896, precisamente a 1h30 da manhã, que Henry finalizou seu protótipo de automóvel. Batizado de quadriciclo, esse veículo era basicamente duas bicicletas unidas, impulsionadas por um motor a gasolina. Apesar de ser um protótipo promissor, o quadriciclo tinha suas falhas. Ele possuía apenas 2 velocidades e não contava com marcha a ré, além de não ter um sistema de refrigeração, o que o levava a superaquecer após certo tempo de uso. Henry realizou diversas melhorias em seu veículo, sendo a mais significativa a implementação de um sistema de resfriamento. Depois de aprimorar o carro, ele o vendeu por $200 e investiu essa quantia em um novo e ambicioso empreendimento. Com o apoio do prefeito de Detroit, Henry começou a montar seu segundo protótipo automotivo, concluído em julho de 1899. Este novo modelo se destacava por ser maior, mais resistente e mais pesado que o anterior. Em uma manhã, Henry convidou William Murphy, um importante empresário do setor madeireiro, para um passeio experimental no carro. Ao final do passeio, impressionado, William pediu a Ford para se juntar ao seu projeto. Eles selaram o acordo com um aperto de mãos, e em 5 de agosto de 1899,
fundaram a Detroit Automobile Company. Infelizmente, a empresa faliu após apenas um ano de operação, devido a uma série de problemas. As ideias de Henry para melhorar o automóvel não estavam alinhadas com as dos investidores, que queriam focar na produção de veículos para passageiros. Outro problema era a dependência de várias empresas para fornecer as peças necessárias para a montagem dos carros, o que resultava em paralisações frequentes na linha de produção, sempre que havia atrasos nas entregas. O primeiro modelo de carro que Henry criou, chamado de Delivery Wagon, levou 6 meses para ser concluído, e somente 20 unidades foram fabricadas durante os 2 anos de funcionamento da empresa. Devido a esses problemas, Henry foi dispensado do cargo que ocupava. Contudo, apesar do insucesso, ele manteve uma atitude positiva e afirmava que o fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar de forma mais inteligente. Ford, na verdade, sentiu-se aliviado com sua demissão, pois isso reduziu a pressão sobre ele e permitiu que ele explorasse novos projetos com mais liberdade. Ele decidiu se concentrar em carros de corrida, um esporte que estava ganhando muita popularidade nos Estados Unidos. Henry viu nisso a oportunidade ideal para demonstrar a qualidade de seus veículos. Embora conhecesse muitas pessoas influentes na cidade, ele encontrou dificuldades para encontrar investidores devido ao histórico da Detroit Automobile Company. No entanto, um ano depois, seu novo carro de corrida superou o modelo do fabricante de Cleveland, Alexander Winton, o renomado piloto de corridas nacional em Grosse Pointe. O carro de Henry, com seus 26 cavalos de potência, tornou-se famoso na cidade, o que finalmente convenceu os investidores a darem a Henry Ford uma segunda chance. A Ford Motor Company foi estabelecida com Henry Ford liderando a engenharia. Porém, logo enfrentou desafios. Enquanto Ford estava focado no desenvolvimento de carros de corrida, os investidores desejavam veículos populares e acessíveis. Para atender a essa demanda, trouxeram Henry Martin Leland, um especialista no campo. Descontente com a chegada de outro especialista para assumir suas responsabilidades, Henry Ford tomou uma decisão radical e deixou a empresa. Em suas memórias, ele relatou: "Decidi sair determinado a não mais me submeter às ordens de outros." Enquanto isso, Henry Leland atendeu às expectativas dos investidores, resultando na criação da Cadillac. Com a saída de Henry Ford, o nome da empresa foi alterado de Ford Motor Company para Cadillac Motor Company. Henry e um ex-ciclista chamado Tom Cooper continuaram a fabricar carros de corrida. Em 1902, eles criaram o Ford 999, um carro com 80 cavalos de potência, pilotado por Barney Oldfield, um ex-ciclista que nunca tinha conduzido um carro antes. O Ford 999 superou o carro de Winton. Em 1904, o novo carro de Henry bateu todos os recordes americanos, atingindo uma velocidade máxima de 147 km por hora. Com esses feitos, Henry se destacou como o principal designer de carros de corrida dos Estados Unidos. Com essa reputação, ele sabia que teria o apoio dos investidores para lançar sua terceira empresa. Com o apoio financeiro de 11 investidores, especialmente de um comerciante de carvão de Detroit chamado Alexander Young Malcolmson, a terceira empresa de Henry Ford foi estabelecida. Inicialmente, ela se chamava Ford & Malcolmson Limited, mas em 1902 passou a ser conhecida como Ford Motor Company. Determinado a não falhar novamente, Henry estava mais motivado do que nunca após suas 2 primeiras tentativas mal-sucedidas. Ford concentrou seus esforços em criar um carro acessível para o cidadão comum. Naquela época, possuir um veículo era um luxo reservado aos ricos, pois eles eram fabricados por engenheiros altamente qualificados e a maioria dos carros era destinada a corridas. No começo de sua nova empresa, Henry fez uma declaração significativa aos seus parceiros e investidores. "Vou criar um carro para a maioria das pessoas, utilizando os melhores materiais,
produzidos pelos profissionais mais qualificados disponíveis, com os designs mais simples que a engenharia moderna pode conceber. Será tão acessível que qualquer pessoa com um bom salário conseguirá adquiri-lo. Ford possuía um talento único para identificar e atrair os melhores profissionais da indústria. Ele contratou diversos jovens talentosos que acreditavam e compartilhavam de sua visão. No que se refere ao design do carro, Henry desenvolveu mais de 20 protótipos até alcançar um que operasse de maneira ideal. Ele batizou essa criação de Modelo A. Nos 5 anos seguintes, Ford continuou a aprimorar o Modelo A, que posteriormente foi substituído pelo Modelo N. No entanto, durante esse período, a verdadeira revolução não estava nas melhorias dos designs, mas na forma como os carros eram produzidos. Henry percebeu que, para alcançar o sucesso, precisava de um único fornecedor responsável pela maioria das peças necessárias para a construção de seus carros. Assim, ele escolheu uma oficina em Detroit para desempenhar esse papel crucial. Durante uma viagem a Chicago, ele notou a eficiência das linhas de montagem em um abatedouro e teve uma ideia brilhante. Se aplicasse esse método na produção de seus automóveis, poderia aumentar significativamente a quantidade de carros fabricados diariamente. Antes dessa inovação, tanto a Ford quanto outras montadoras construíam seus veículos um a um, tornando o processo muito demorado. Em 1904, Henry acumulou mais capital e construiu sua própria fábrica. Ele contratou mais de 300 trabalhadores e começou a testar a linha de montagem na nova instalação. No entanto, foi apenas em 1906 que a produção do modelo N realmente começou na linha de montagem, que ainda estava em fase de desenvolvimento. Mesmo assim, essa mudança multiplicou a produção por 5, tornando o novo modelo o carro mais vendido nos Estados Unidos. Mas Henry tinha ambições ainda maiores. Em 1905, ele fundou sua própria empresa de manufatura para produzir seus próprios motores, transmissões e tudo o que fosse necessário para a fabricação de seus veículos. Naquele período, Henry Ford fez uma descoberta significativa: um tipo de aço denominado vanádio. Esse aço era consideravelmente mais resistente do que o aço utilizado anteriormente e também mais leve. E foi essa descoberta que verdadeiramente pavimentou o caminho para uma nova era na indústria automobilística. Henry resolveu empregar esse novo aço para desenvolver um novo modelo de carro. Esse veículo tornou-se extremamente famoso e é conhecido como Modelo T, um dos automóveis de maior sucesso da história. Um empreendimento completamente dedicado ao serviço terá apenas uma preocupação com os lucros: eles serão constrangedoramente grandes. Henry Ford possuía um grande ideal: fabricar automóveis que fossem acessíveis para o público em geral e que pudessem ser utilizados diariamente. Assim nasceu o Modelo T. Quando esse carro foi apresentado pela primeira vez, era um dos mais caros que ele já havia produzido. O preço do Modelo T era de $850, o que hoje corresponderia a aproximadamente $21 mil. Mesmo com esse valor, o Modelo T rapidamente se tornou um sucesso nos Estados Unidos. Apenas alguns dias após seu lançamento, 15 mil encomendas foram feitas. A Ford Motor Company logo se tornou a principal empresa automobilística do país. Parece que Henry Ford conseguiu realizar seu grande ideal. Ford percebeu que precisava de uma fábrica maior para fabricar mais de 100 modelos T diariamente. Assim, em 1910, ele construiu uma nova fábrica em Highland Park, Michigan. Após vários experimentos, a linha de montagem foi oficialmente lançada em 1913. Isso permitiu que o trabalho fosse levado aos operários, em vez de os operários se moverem em torno do carro. O veículo era puxado ao longo da linha, sendo montado passo a passo. Esse novo método reduziu o tempo de produção de 12 horas para 90 minutos, economizando tempo e dinheiro. Incrível, não é? Em 1914, a produção de mais de 300 mil veículos pela Ford superava todos os carros produzidos por outros fabricantes de automóveis juntos.
Entre os anos de 1910 e 1916, a quantidade de modelos T produzidos aumentou de 20 mil para quase 1 milhão. Impressionante, não é? Aproximadamente metade de todos os automóveis no mundo eram Fords. Mas Henry tinha outra estratégia brilhante que o destacaria no mercado de automóveis. A cada ano, a quantidade de produção do modelo T aumentava significativamente. Então, ele reduzia o preço do veículo. Isso mesmo. Até 1916, o preço do modelo T, que uma vez foi vendido por $850, estava agora sendo vendido por menos de $400. Ford sabia como inovar e dominar o mercado automobilístico. Henry Ford foi um inovador na indústria de automóveis dos Estados Unidos ao introduzir a linha de montagem, embora essa mudança não tenha sido bem recebida por todos. Muitos dos empregados consideravam o trabalho repetitivo e monótono, uma vez que tinham que executar a mesma tarefa inúmeras vezes. Os trabalhadores mais qualificados sentiam-se desvalorizados, pois, em vez de montar um carro completo, passaram a realizar apenas 2 tarefas simples. Isso levou muitos a procurarem emprego em outras empresas. Para solucionar esse problema, Henry teve uma ideia audaciosa. Ele dobrou os salários, passando a pagar $5 por dia. Essa medida foi revolucionária e ajudou a manter os trabalhadores na Ford. Diversas empresas ridicularizaram a iniciativa de Henry Ford, acreditando que isso resultaria rapidamente na falência da companhia. Contudo, ocorreu exatamente o contrário. Mecânicos de todo o país viajaram para Detroit em busca de remunerações mais elevadas. Henry tinha uma filosofia clara. Acreditamos em tornar 25 mil homens prósperos e satisfeitos, em vez de seguir o plano de criar alguns supervisores milionários em nossos estabelecimentos, afirmou Ford. E ele não parou por aí. Além de aumentar os salários dos mecânicos que passaram a trabalhar para ele, Henry também reduziu a jornada de trabalho deles em 1 hora. Essa alteração no turno permitiu a Ford contratar um novo grupo de trabalhadores para um terceiro turno, estabelecendo uma operação de 24 horas. Henry Ford sabia como valorizar seus funcionários e construir uma empresa bem-sucedida. Ford revolucionou o cenário empresarial e de fabricação nos Estados Unidos, levando outras empresas automobilísticas a seguirem seu exemplo por receio de perderem seus funcionários para a Ford. Sua filosofia era direta, porém impactante: produzir os melhores produtos com o menor custo possível, ao mesmo tempo em que garantia os salários mais elevados imagináveis. Essa mentalidade transformou permanentemente a indústria automotiva. Em 1919, cansado das interferências dos demais investidores, Henry Ford adotou uma medida drástica. Comprou todas as participações deles na empresa. Isso resultou na criação de diversos milionários em Detroit, porém consolidou Henry como o único proprietário da maior empresa automobilística do mundo. Posteriormente, designou seu filho, Edsel Ford, de 26 anos, como presidente da companhia, embora fosse ele próprio quem realmente liderasse o negócio. Entretanto, o domínio absoluto sobre a empresa veio acompanhado de um preço que nem mesmo o homem mais rico da América poderia ignorar. Ford, um homem de convicções sólidas, manteve a crença de que o modelo T era o automóvel preferido pela maioria das pessoas. Ele desconsiderou a crescente preferência por carros mais caros, mais sofisticados e confortáveis, como o Chevrolet. Sua teimosia e persistência o fizeram ignorar os conselhos de outros executivos da Ford e até mesmo de seu próprio filho, Edsel, quando afirmavam que era hora de lançar um novo modelo. No final da década de 1920, Henry Ford não podia mais desconsiderar a queda nas vendas. Portanto, ele finalmente optou por encerrar a produção do modelo T e começou a desenvolver um veículo completamente novo. Ford, de fato, transformou a indústria automotiva com o modelo A, que foi introduzido em 1927. Esse veículo não era mais fabricado na antiga unidade de Highland Park, mas sim
em uma instalação muito maior às margens do rio Rogue, em Michigan. Na nova fábrica, Henry estabeleceu um sistema onde todas as etapas da produção eram realizadas no mesmo local, desde a refinação das matérias-primas até a montagem final dos automóveis. Essa instalação se tornou a maior do mundo em sua época, produzindo não apenas os veículos, mas também o aço, vidro, pneus e outros componentes necessários para a construção dos carros. A liderança isolada de Henry Ford nas decisões empresariais não mais assegurava a fórmula do sucesso. Ao longo dos anos, especialmente até 1936, a Ford Motor Company testemunhou uma queda em sua posição, sendo ultrapassada por grandes empresas como a General Motors e a Chrysler Corporation, e ficando apenas em terceiro lugar no mercado de automóveis dos Estados Unidos. Mesmo com a introdução do inovador motor V8 por Henry Ford, isso não conseguiu mudar a situação. A crise foi ainda mais acentuada com a chegada da Grande Depressão, o que levou a empresa a uma situação crítica, resultando na demissão de funcionários e em cortes de custos significativos. Após a perda de seu filho em 1943, devido a um câncer de estômago, Henry Ford permaneceu à frente da empresa por mais 2 anos. Mais tarde, ele cedeu o comando da Ford Motor Company para seu neto, Henry Ford II. Após sua saída do mundo empresarial, Henry Ford veio a falecer em 1947, devido a um derrame cerebral. A jornada da vida consiste em uma série de vivências que nos conduzem ao amadurecimento, embora nem sempre seja simples reconhecer isso. O universo foi desenhado para lapidar nosso caráter, e precisamos compreender que os obstáculos e tristezas que enfrentamos nos auxiliam a seguir em frente. Atualmente, a Ford Motor Company tem um valor de mercado de aproximadamente 70 bilhões de dólares e permanece como uma das principais empresas automobilísticas do mundo. Agradeço a todos que acompanharam a trajetória desse grande homem, que se tornou uma lenda nos negócios, moldando a indústria automobilística mundial com suas belas inovações. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se gostaram do conteúdo. E por favor, compartilhem o vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer essa história inspiradora. Até a próxima, meus grandes.